Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alê. Gente, eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo para vocês, porque esse vídeo é um marco, é uma nova fase do canal, onde nós vamos falar de muita coisa. Nós vamos trazer conteúdo de qualidade para vocês. Vamos falar de música, vamos falar de atualidades, vamos falar de curiosidades, vamos falar de filme, vamos falar de série, vamos falar de Oscar, vamos falar de Grammy. Vamos falar de tudo que está acontecendo no mundo atualmente e estou muito feliz. Eu espero que vocês curtam. Se você não é nosso inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilha esse vídeo também que ajuda bastante no crescimento e o YouTube vai recomendando o nosso canal, beleza? E vamos pro conteúdo. E para iniciar o nosso conteúdo, a gente não pode deixar de falar do que aconteceu recentemente. Os olhos do mundo estão voltados para Roma e os olhos do mundo estão voltados principalmente para o Vaticano, que é uma cidade-estado. Sabemos que aconteceu aí, infelizmente, a morte do nosso querido Papa Francisco. Aconteceu na última segunda-feira, dia 22 de abril. E o que acontece? Para a Igreja Católica não ficar sem dirigente, não ficar sem o seu líder principal, logo após a morte e o sepultamento do Papa, acontece o conclave. E o que é o conclave? O conclave é a eleição do novo Papa, certo? E existem alguns critérios, existem algumas regras que precisam ser seguidas. Este conclave agora, ele vai acontecer de 15 a 20 dias após a morte do Papa anterior. Então, ele está previsto para iniciar entre o dia 6 e o dia 11 de maio agora, tá bom? E dentro desse conclave, nós temos aí 252 cardeais que representam as principais dioceses do mundo, que fazem parte como se fosse de um colegiado para escolha do novo Papa. E dentro desses 252, todos os 252 podem votar? Não, não é assim. Dentro desses 252, 135 atualmente estão aptos a votar na escolha do novo Papa. Certo? Ok. E como é uma eleição, a eleição do Papa ela não segue peso, ela não tem um peso político, ela não segue padrões políticos, mas segue padrões religiosos, dos dogmas e das doutrinas da Igreja Católica, tá, pessoal? E como é uma eleição, assim como a eleição de um presidente, porém, repito, não segue padrão político, mas existem os seus favoritos, existem um nome, sempre tem um nome mais forte, de repente um cardeal que tem uma influência maior, ou ele que tem uns princípios mais definidos, tem uma ideia mais definida, com o que a igreja espera do próximo Papa, e por aí vai. Esses são alguns dos critérios. E o que acontece? Existem os mais cotados para serem o Papa, certo? Para serem o novo Papa. E dentro desses, eu vou trazer aí uma lista de 5 nomes que, segundo o que está rolando por aí, segundo a mídia, são os nomes mais fortes cotados para serem o novo Papa. Beleza, pessoal? Vamos lá então. E detalhe, eu vou dar um bônus ainda no final. Existe brasileiro no conclave? Sim, meus queridos, existe brasileiro no conclave. Nós temos aí 7 brasileiros que vão participar da votação e nós temos até 2 cardeais brasileiros que também são cotados estão aptos para concorrer na eleição de novo Papa, tá bom? E eu vou dar esse bônus no final do vídeo. Vamos lá. Começando, o primeiro cardeal é um cardeal, ele é muito influente no Vaticano, ele é italiano, é o cardeal Pietro Parolin. Ele foi secretário de Estado do Vaticano e ele é considerado um dos nomes mais fortes para serem o novo Papa. Depois nós temos o cardeal Luiz Antônio Tagle, ele é das Filipinas e ele foi arcebispo da Diocese de Manila, nas Filipinas. E o cardeal Luiz Antônio Tagle, ele é muito conhecido e ele é muito forte no trabalho missionário, tá? Depois nós temos o cardeal Robert Sara, ele foi prefeito do dicastério para o culto divino e disciplina de sacerdotes no Vaticano e ele é conhecido pela uma visão mais conservadora, não tão progressista, mas uma visão mais conservadora. Temos também o cardeal Mário Grech, ou Mário Grech. Ele foi secretário do Sino dos Bispos e ele tem se destacado numa ênfase
o diálogo e trazer uma reforma para dentro da Igreja Católica. E por último, porém não menos importante, o cardeal Jean-Paul Hollerich, arcebispo de Luxemburgo, cardeal Jean-Claude Hollerich ou Hollerich, arcebispo de Luxemburgo, e ele é atual relator da Assembleia Sinodal e ele é um dos líderes progressistas dentro do Vaticano, certo? Pessoal, só lembrando que esses são alguns nomes mais fortes, mas um papa ele pode vir de nome não cotado também, certo? E, como eu disse, tem brasileiro cotado para ser novo papa? Sim, nós temos 7 cardeais brasileiros que estão aptos a votarem neste último conclave que vai acontecer. E dentro desses 7 nós temos 2 brasileiros que são cotados também a serem votados para serem papa, tá? Nós temos aí o primeiro é o atual arcebispo de Salvador, e ele é favorito, ele é paulista, Dom Sérgio Rocha. E ele se desponta aí como um dos favoritos cardeais brasileiros convocados para o conclave. E ele também ele é muito forte, ele tem muita influência dentro do Vaticano. E também nós temos o atual arcebispo da Amazônia, que é da Diocese da Amazônia, perdão. Ele é o catarinense, Dom Leonardo Urich, ou Dom Leonardo Urich Steiner, de 74 anos. Pessoal, é isso. Trouxe esse vídeo para trazer um pouquinho mais de conhecimento, de uma forma mais simples. Procurei trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Um dos assuntos mais comentados hoje mesmo é a escolha do Papa, e vamos aí estar acompanhando quem será o nosso novo Papa aí para as próximas décadas. Então, só lembrando, o conclave ele vai acontecer, ele está previsto para iniciar no dia 6 de maio, entre o dia 6 e o dia 11 de maio, beleza? E é isso. Repito, se você não é inscrito nosso, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa o joinha, que vai ajudar muito, vai estar fortalecendo o nosso canal e vai ajudar o YouTube a recomendar o nosso canal para as outras pessoas também, ok? Beleza, gente? Um beijo, um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!